Número 8. E já na sua unidade número 8, conforme eu prometi, a gente faria uma inversãozinha em relação à maneira da aula acontecer, né? A aula de falências para vocês é uma disciplina um tanto quanto alheia, às vezes, à realidade. Então, como eu prometi, eu ia trazer um pouquinho mais de realidade para vocês e botar vocês para trabalhar. E é o que a gente vai fazer. Então, assim, o que nós temos na unidade número 8 logo de cara, um texto, que vocês estão vendo ele aí, que é um texto jornalístico de 2018. E nesse texto jornalístico de 2018, nós temos, né, um caso no qual houve aí uma falência e a gente tem uma pergunta em cima dessa falência relacionada a credores. É um caso basicamente voltado para credores de incorporadora, né? Pessoas que compram apartamento na planta e veem a construção desse apartamento ser frustrada por conta da falência do construtor incorporador. Então, é um caso para vocês poderem depois dar uma lida, mas que vocês vão fazer a leitura, que vocês vão responder a pergunta e, basicamente, vão fazer uma pesquisa em cima desse assunto, trazendo especialmente uma abordagem jurisprudencial dentro daquilo que nós chamamos de cotejo analítico. Muita gente sai da faculdade sem saber o que é cotejo analítico, né? E cotejo analítico é bem simples de fazer. Você vai pegar o caso que está sendo apresentado e vai buscar a solução para ele. Só que a solução para ele, nesse cotejo analítico, que de verdade você não vai ter a parte de fundamentação no enunciado, mas que você vai encontrar fundamentação na jurisprudência. Então, eu quero que cada um, e é um trabalho individual, vai trazer a jurisprudência, vai buscar casos reais e vai preencher esse quadro que está aqui embaixo. Então, é um quadro simples. E você vai dizer do lado esquerdo o caso, por exemplo, vai trazer o enunciado para cá, né, a parte fática para cá, de forma resumida. E naquilo que for correspondente, você vai trazer a jurisprudência e vai fazer um comparativo entre o que foi julgado. Ou seja, prova que os fatos são semelhantes e traz a solução para o caso com base na análise jurisprudencial. Okay? É uma atividade de pesquisa que eu vou pedir na aula do dia 8, né? Uma pesquisa bem simples para fazer. Na aula do dia 8, a gente vai comentar, né, esse assunto, vai comentar a solução para esse caso, vai fazer a leitura desses casos. Então, na verdade, quem vai fazer a leitura são vocês, né? E aí a gente faz aí uma apresentação bem simples, bem a grosso modo mesmo. Eu posso selecionar os casos que vocês vão apresentar, né? Posso fazer até um sorteio na hora para não ter que falar todo mundo, mas que todo mundo vai ter que ter a pesquisa pronta, entregue, porque ela vai ser pontuada, tá bom? Então, nós temos aí um primeiro caso já de entrega e pontuação. Professor, só uma dúvida. Esse caso apresentado é um caso que a gente vai buscar sobre esse assunto ou é esse caso que você apresentou em cima? Você vai trazer um caso semelhante à situação que está descrita em cima. Okay. O que está em cima é só uma matéria de jornal. O que está em cima é só uma matéria de jornal. Essa matéria de jornal tem um caso, traz no seu conteúdo um caso que pode ser o caso de qualquer pessoa, né? Pode ser você amanhã comprando esse apartamento de uma construtora, o imóvel na planta e a construtora quebrar. Eu quero saber uma solução para esse caso. E aí você vai buscar na jurisprudência um caso semelhante que tem uma solução para isso. Deu para entender? Entendi. Bem tranquilo, assim, principalmente para vocês que estão no período, vai ser bom até para vocês exercitarem esse lado de pesquisa, né, na parte de jurisprudência, porque muita gente sai da faculdade meio alheio, né? Fica com medo que vai enfrentar lá fora. E lá fora, o que nós fazemos é só um exercício de comparação.
A maioria das vezes, o que nós fazemos, em virtude dessa coisa jurisprudencial que existe, né, é fazer exercício comparativo quase o tempo todo. Então, vocês vão trazer a solução com base numa situação real que vocês encontrarem lá fora. Ok? Então, cada um vai fazer o caso. Então, não tem duplo, não tem trio, não pode ser caso não pode ser caso igual, né? Se fizer tudo igualzinho, vai dar problema. Então, cada um traz um caso. Tem bastante caso na jurisprudência, né? E eu não quero casos iguais, repetidos, sendo apresentados. Bom, é isso. Esse assunto da unidade número 8, ele... E aí até a nossa conversa hoje talvez não seja tão longa, né? Eu sempre vou deixar um espaço para vocês poderem atuar, fazer atividade. Esse caso aqui da unidade número 8, essa unidade número 8, de forma geral, ela traz para a gente os efeitos da falência com relação às obrigações do devedor falido. Porque, de novo, a gente viu o procedimento, pediram a falência, contestaram, teve sentença, teve recurso, teve, naquela sentença que a gente falou anteriormente, né, artigo 99, nós tínhamos uma abordagem em cima do que acontecia. Então, a gente viu, por exemplo, o administrador judicial sendo chamado, a gente viu que a partir dali existia a importância do Comitê de Credores e da Assembleia Geral, e que tudo isso se volta especificamente ao pagamento das dívidas, mas nós ainda não pagamos as dívidas. Esse é o ponto. Nós ainda não pagamos as dívidas. Nós precisamos saber quais são as dívidas, nós necessitamos analisar o que acontece com as obrigações empresariais do sujeito que faliu, para depois ainda fazer a chamada arrecadação e realização do ativo. A arrecadação acontece da forma como a gente já falou um pouco, né, que é logo uma sentença. Há um desapossamento do devedor de bens, essas coisas todas. Mas vai entrar a fase de realização do ativo também, que é a fase de venda de patrimônio. E isso é importante. Está logo na sequência. Então, efeitos da falência com relação às obrigações do falido, basicamente é para saber aqui o que acontece com as obrigações, as relações jurídicas estabelecidas. E aí é preciso que vocês tragam ali nesse momento os conceitos que você tem lá de direito obrigacional. Por exemplo, obrigações de dar a coisa certa, obrigações de fazer, contratos unilaterais, contratos bilaterais. Né? Nessa altura do campeonato, você já tem que saber a diferença de um contrato unilateral e gratuito para um contrato bilateral e logo oneroso. Né? Aquela onerosidade que nós já conversamos também anteriormente. Então, primeiro, né, o primeiro efeito que a falência vai ter de forma mais clara com relação às obrigações do devedor é exatamente a suspensão dela. A gente vai ter alguns artigos que falam sobre suspensão. Né? Esses artigos estão aí colocados. O primeiro deles é o artigo 6º, que teve recentemente uma alteração, né? Bem recente mesmo. A alteração de 24 de dezembro, que foi uma alteração na lei feita pela Lei 14.112, né, de 2020. E aí, essa suspensão é apresentada aí no artigo 6º, teve a redação modificada, mas note como é parecida um pouco com a redação antiga, só que mais clara. Né? Então, ele fala que a decretação da falência, eu não vou falar da recuperação judicial agora, mas a decretação da falência implica a suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor. Então, a gente sabe que a falência é automática. Decretou a falência, há uma suspensão do curso da prescrição. Esse é o primeiro ponto. O que é isso? Né? Eu não posso arguir prescrição, porque, lógico, vai ficar um tempo parado ali dentro. Então, não vai ter prescrição mais na dívida. A dívida continua, mas ela vai ficar em suspenso. Também vai ter a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor. Opa, então tem uma execução para cobrar alguma coisa. Não vou poder cobrar
não vou poder ter a continuidade dos atos executivos contra o devedor. Um ponto também importante. E terceiro, vai ter a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão, constrição judicial ou extrajudicial sobre o bem do devedor. Por que isso? Porque a gente pode, na prática, né, a execução tem como característica a penhora. A penhora é um bloqueio de bem, né? Impede que o sujeito possa transferir bens, pagar dívidas. O que acontece dentro da falência, como eu falei para vocês, não é exatamente uma penhora, é uma arrecadação. Primeiro ponto. E o segundo ponto, que ela atua contra outras execuções já em andamento, impedindo que não só aconteça a penhora, como também não aconteça medidas específicas das execuções comuns, que são essas que estão descritas aí no inciso 3 do artigo 6º. Então, esse artigo 6º traz, então, suspensões e, inclusive, uma proibição de prática de atos. Além disso, outra suspensão que vai aparecer está aqui no artigo 116. Esse artigo 116 também da Lei 11.101, faltou o número e a caixa, né? Também da Lei 11.101, quando ele fala de exercício, né? A decretação da falência suspende o exercício do direito de retenção sobre bens sujeitos à arrecadação. Direito de retenção, vocês viram o direito das coisas, aparece bastante na matéria possessória. Então, se você tiver uma ação possessória, né, que você está querendo fazer retenção ali, tem que devolver, por exemplo, um imóvel, olha só, um imóvel, e você é inquilino desse imóvel que fez obras de melhoria naquele bem. Essa melhoria que você fez naquele bem implica em direito de retenção da coisa enquanto, né, se por acaso o contrato autorizar, você não receber pelas benfeitorias realizadas. Então, essa retenção apresentada aqui é, de verdade, uma retenção voltada à matéria possessória. Então, esse exercício de direito de retenção fica suspenso. E outra coisa que fica suspensa é o exercício do direito de retirada ou de recebimento do valor de suas cotas ou ações por parte dos sócios da sociedade falida. Isso acontece por um motivo muito simples. O sócio da sociedade falida, ele também será considerado credor. Então, se ele exercer direito de retirada e sair da sociedade, ele ficaria com um direito muito específico a receber pelos chamados haveres sociais, né, que é a somatória de valores que basicamente compõe ali o chamado valuation, né, quanto vale aquela atividade empresarial desenvolvida pela sociedade. E aí vai englobar bens, vai englobar muita coisa. Então, o exercício do direito de retirada, que basicamente é um direito de sair da sociedade por força de determinada situação, ele fica suspenso. O sócio não pode sair da sociedade. E o recebimento do valor de suas cotas ou ações, ao qual nós chamamos de haveres, né? Vou botar até em vermelho aqui, ó, recebimento do valor de suas cotas ou ações, que a gente chama deixa eu em vermelho, nós vamos chamar isso aqui de haveres. O nome dado aqui para esse tipo de situação. Então, só para facilitar, também eu vou colocar aqui, ó, retenção, direito de retenção por possuidores, direito de posse, direito de retirada da sociedade, direito empresarial 1, né, e o recebimento de haveres de cotas ou ações. Né?
Aqui é importante, que na verdade ficou o 117 perdido aqui, vou tirar isso aqui, tá? No caso de contratos bilaterais, só esse errinho eu vou corrigir. Já está. Então, assim, essa suspensão que aparece aqui, no 116, é a segunda suspensão que está prevista por artigo aqui da Lei 11.101. E existe uma terceira suspensão, que é do artigo 125. A suspensão do artigo 125 explica que, na falência do espólio, vai ficar suspenso o processo de inventário. Essa falência do espólio, a gente tem que considerar, né, pelo seguinte: você fala assim, nossa, mas eu não sabia. Espólio exerce empresa? É claro que o espólio exerce empresa. Né? Por exemplo, se o sujeito é empresário individual ou pessoa natural, tenha responsabilidade. Pessoa natural que seja sócio, sociedade que forneça sócio de responsabilidade ilimitada. Então, assim, para vocês. Sócio de responsabilidade ilimitada. Então, o espólio exerce a empresa. Quando? O sujeito que morreu era empresário. Né? E aí, se ele for sócio numa sociedade que tenha fornecido a ele responsabilidade ilimitada, exemplo, vale lembrar, de responsabilidade limitada acontece na desconsideração da personalidade jurídica, tá? Então, acontece a responsabilidade de ser limitada passando a ser ilimitada. Vai ficar suspenso o processo de inventário, cabendo ao administrador judicial a realização de atos pendentes em relação aos direitos e obrigações da massa falida. Tomem cuidado. Então, administrador judicial da massa falida é um, inventariante, né, que está ali do espólio, é outro. O espólio, que é responsável pelo inventário, ali, pelo sujeito não personificado, né, que cuida do inventário, ele vai ficar ali paradão, ele não tem o que fazer, só responde, só presta informações. Então, o processo de inventário fica parado enquanto não se resolveu o processo de falência. Essa é a terceira forma de suspensão que aparece aqui na Lei 11.101. Outro efeito bastante curioso é o vencimento antecipado das dívidas, que vai acontecer também na falência. A gente observa isso aqui no artigo 77. Ele diz que a decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas. E vence mesmo, tá, gente? Qualquer dívida que o sujeito tenha com vencimento futuro, esse evento futuro é trazido à data presente. E como ele é trazido à data presente, a gente já consegue aí aproveitar a situação para poder cobrar essa dívida de forma antecipada. Só que ao invés de ser uma coisa, na teoria, boa, você acaba pegando aquele sujeito que ia receber lá na frente, né, daqui a não sei quantos meses, e traz esse sujeito para receber logo. Para aquele cara que já tem dinheiro ali para receber com dívida vencida, aquilo obviamente não é bom, mas é uma solução encontrada que é uma certeza que lá na frente aquele sujeito também não vai receber. Tá? Isso está no artigo 77, além de falar da questão da moeda estrangeira que se converte em moeda nacional. Tá? Em termos de cumprimento de contratos bilaterais, nós temos, no cumprimento de contratos unilaterais, nós temos o artigo 118, né, que fala que o comitê tem que autorizar, tá? Então, mediante autorização do comitê de credores, o administrador judicial vai poder cumprir esse contrato unilateral. Vale lembrar de exemplo de contrato unilateral é o contrato de doação. Tá? Então, do contrato de doação,
ele é um contrato gratuito. Só que é lógico que, quando a gente fala desse cumprimento, na maioria das vezes, algo que demanda análise. Olha, vamos analisar que eu posso ter o falido sendo beneficiário da doação ou o falido sendo devedor da obrigação. Então, são duas coisas diferentes. Aqui diz que o administrador judicial, mediante a autorização do comitê, poderá dar cumprimento a contrato unilateral se esse fato reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida, ou for necessária a manutenção e preservação de seus ativos, realizando o pagamento da prestação para o qual está obrigada. Então, note que aqui ele não fala exatamente se é para a massa falida ser beneficiária ou devedora, mas dá a entender até mais a ideia de débito, de dívida. Então, nesse trecho inteiro, tem aí uma fala de que, olha, se ficar com esse bem deteriorando, vamos pegar um exemplo de um carro que está dando muito problema, tem que fazer uma revisão muito grande, né, e que ele não teria valor de mercado, ele só teria gasto, pode acontecer da massa falida se livrar desse gasto, dando esse bem a outra pessoa, né, dando sem retribuição, né, esse bem a outra pessoa. Então, é uma possibilidade do artigo 118. Por outro lado, os contratos bilaterais se apresentam aí, né, uma ideia de que, se por acaso acontecer o mesmo fenômeno, a gente vai ter também algo semelhante. Então, note, a fala do artigo 117 também é, em termos de contratos bilaterais, a mesma. Então, se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessária a manutenção, mesma coisa no 117, vai se apresentar no 118. Então, tanto faz para a massa falida se o contrato é bilateral ou unilateral. O que a gente vai analisar é se aquilo é bom ou ruim. Cumprir um contrato é bom ou ruim? É isso que tem que ser analisado. O contratante, aí tem uma questão de interpelação, né? O contratante pode interpelar no prazo de 90 dias, né? Contado da assinatura do termo de sua nomeação, para que dentro de 10 dias declare se cumpre ou não o contrato. Né? Exemplo disso é aquela hipótese seguinte, que você entregou um bem, e esse cara, a quem você entregou, o cara faliu. Contrapartida, ele tem que pagar pelo contrato, pagar pelo produto que foi recebido. Quando ele fala de opção, né, é uma opção estabelecer aí uma ideia de continuar ou não o contrato, significa que vale a pena para a massa falida ficar com aquele carro, por exemplo, que ela ainda não pagou, é isso que tem, ou que ela já pagou, né, essa dúvida que impera, né? Porque do outro lado, a outra parte já recebeu o dinheiro. Na teoria, você poderia desfazer o negócio, mas se for de interesse da massa falida, eles podem manter o contrato. E aí eles já entregaram o dinheiro, eles recebem o carro. É um direito da massa falida escolher. E é, obviamente, algo que vai ser autorizado pelo Comitê de Credores, né? E o resultado disso está no parágrafo 2º, inclusive. Ó. Ele fala que a declaração negativa ou silêncio do administrador judicial confere ao terceiro, né, ao contraente, o direito à indenização, cujo valor apurado em processo ordinário constituirá crédito pirografado. Né? A gente vai falar de crédito pirografado de novo mais à frente, aí vocês já viram que é crédito oriundo de relação contratual. Cumprimento de algumas obrigações de entrega de coisa certa, né, nesse mesmo formato, né, em termos de continuação, a gente observa que o vendedor não pode obstar a entrega de coisas pedidas ao devedor e ainda em trânsito. Né, tipo, vendi, não recebi. Opa, vou lá, bloqueio para aquela mercadoria voltar para o meu estabelecimento. Não pode fazer isso. Né? Coisas compostas, coisas compradas em lotes, que são entregues
um lote 1, lote 2, lote 3, que entrega de forma parcelada, né? Então, no inciso 2 aqui do 119, quando ele fala, se o devedor vendeu coisas compostas, o administrador judicial resolver não continuar a execução do contrato, poderá o comprador pôr à disposição da massa falida as coisas já recebidas, pedindo perda de danos. Pede perda de danos, né? Vai receber depois. Não tendo o devedor entregue coisa móvel, aí tem uma continuidade. O inciso 4, vou falar direto do inciso 4, ele fala que o administrador restituirá a coisa móvel comprada pelo devedor com reserva de domínio do vendedor, se resolver não continuar a execução do contrato. Então, a gente tem de novo aí a questão da entrega da mercadoria. Então, olha, eu recebi isso aqui, mas o que é a cláusula de reserva de domínio que a gente viu lá em contrato de compra e venda? É basicamente um contrato que fala que você não transfere o domínio para outra parte, senão até o recebimento do dinheiro como um todo. Então, aqui é uma cláusula que autoriza o desfazimento do negócio. Então, é uma cláusula de reserva de domínio contra a falência, que na teoria não respeita esse tipo de relação. Aqui ele fala que se resolver não continuar a execução do contrato, ele pode vir a devolver a coisa já recebida. Pode receber, mas fica tudo a critério da falência. A falência passa por cima dessas cláusulas contratuais. Ele fala de diversas outras situações, né? A promessa, olha aqui para vocês, ó, dica importante, ó. Promessa de compra e venda de imóveis, a gente aplica a legislação específica. Né? Hashtag fica a dica para vocês. Tá? E, lógico, um efeito muito importante que todo mundo fica preocupado é a falência de locador, né? Você está morando num apartamento, esse apartamento pertence a uma pessoa jurídica que falha. Olha, aqui você vai utilizar a ideia de impossibilidade de você rescindir o contrato de locação. Você continua morando lá, continua naquele imóvel. Né? As grandes sociedades que têm galpões aí na área rural, que acabam sofrendo falência, elas não têm aí o contrato de locação rescindido. Ok? Na falência do locador, a gente não vai ter resolução do contrato. E na falência do inquilino, o administrador judicial pode a qualquer tempo denunciar o contrato. Ou seja, se o falido for o inquilino, na situação de falência, o administrador judicial pode optar por ficar ali, manter o aluguel, ou denunciar o contrato. Fica a critério dele isso daí. Tá? Vou deixar até grifado aqui, ó, na falência do locatário, o administrador pode a qualquer tempo denunciar o contrato. Quem não se lembra de denúncia, né? A denúncia é o instrumento, de resilição contratual. Resilição, que é uma modalidade de rescisão do contrato, segundo a qual a gente vai ter uma previsão, uma autorização prévia para que o sujeito saia da relação contratual, extinga a relação contratual, né? Mas tendo aí uma informação prévia de que ele vai fazer isso. Ok, gente. Um outro ponto interessante aqui para vocês, também tem a ver com o caso que eu passei para vocês, está no inciso 9, quando ele fala dos patrimônios de afetação, constituídos para destinação específica, obedecerão o disposto na respectiva legislação. De novo, o nosso hashtag fica a dica para vocês, também com relação aí no inciso 9. Tá? Cumprimento de mandato, aí aquele contrato de mandato, por exemplo, que vocês viram, mandato é procuração, né, outorga de poderes, vai aparecer aí. Né? Ficou tudo junto aqui, mas você tem ó, a situação das contas correntes. As contas correntes do devedor são encerradas, são consideradas encerradas, não continuam. Né? A questão da compensação, também tem dívidas aí preferenciais, mas tem que tomar cuidado. Aliás, a mesma dúvida que acontece em matéria de precatórios, né?
uma dúvida. Se você deve ao Estado, o Estado deve a você, podemos compensar essa dívida? Pela visão do Supremo Tribunal Federal, que ultimamente anda pisando na bola com a gente, pela visão do Supremo Tribunal Federal, a gente não pode compensar, porque existe uma ordem preferencial dentro dos precatórios. Então, lá em direito administrativo, isso já não existe. Quando a gente vem aqui, vou só colocar aqui, não se esqueçam, estou faltando perguntas de onde que são essas leis, né? Esses artigos. Quando a gente vem aqui no artigo 121, desculpa, 122, a gente fala aqui que compensam-se com preferência sobre todos os demais credores as dívidas vencidas até o dia da decretação da falência. Então, note como não teve o mesmo rigor em matéria preferencial, né, o legislador, quando ele criou esse artigo, por exemplo, muito mais fraco, né, que uma norma envolvendo precatório. Então, compensam-se com preferência sobre todos os demais credores as dívidas do devedor vencidas até o dia da decretação da falência, provém o vencimento da sentença da falência ou não, seja acontecendo ou não a falência ali, até o dia da decretação da falência, a gente vai compensar as dívidas. Mas não se compensam, e aí entra o parágrafo único, créditos transferidos após a decretação de falência e os créditos, ainda que vencidos anteriormente, sejam transferidos quando já conhecido o estado de crise econômica financeira e tal, porque aí ela dá uma ideia de fraude. Isso é uma situação bastante desprivilegiada. Tá? Deixa eu grifar aqui para vocês. Cobrança de juros, outra coisa que a gente vai dar uma suspendida também, poderia incluir juros até lá em cima, porque a cobrança de juros, após a decretação de falência, fala assim, posso cobrar ou não posso cobrar? E aí, contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência. Até a decretação da falência, você pode colocar no seu crédito o valor dos juros. Dali para frente, a gente não consegue mais. Ele fala assim, previsto em lei no contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. Então, aí, tem a complementação. Não é que não cobra juros, cobra. Mas, você tem que analisar se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. Os credores subordinados, são credores que estão constando aí na relação. A gente vai falar desses credores subordinados logo na sequência da matéria, para que a gente tenha toda uma ordem de preferência de pagamento. Tá? A gente fala desses credores subordinados também na sequência. Relações patrimoniais geral, aí ele também joga para a legislação específica, mas ele fala que não, as relações patrimoniais não reguladas expressamente na lei de falência, o juiz vai decidir o caso atendendo à unidade, universalidade do concurso e a igualdade de tratamento de credores, que é a nossa par conditio creditório. Né? Ou seja, o juiz da falência ele vai julgar causas que não são falimentares, porque tem falido no meio. Então, ele vai ter que aplicar os princípios falimentares também nesses casos. Cobranças de obrigações solidárias aparecem no 127. Aparecem no 127, exatamente para trabalhar a noção, né, de que o credor, né, de obrigados solidários, tem o direito de concorrer em cada uma delas pela totalidade do crédito, né, quando ele fala de dois credores solidários que sofrem falência, até recebê-lo por inteiro. Então, a solidariedade prevalece durante a falência. Tá? A solidariedade continua a existir. A diferença é que ele pode cobrar a dívida toda. Onde ele recebeu primeiro? Continua a mesma lógica. Tá bom? E é isso. Aí, aqui daqui para frente, nós temos a questão da realização do ativo, que eu vou deixar para vocês poderem entender na
próxima aula, tá bom? Pessoal, dúvidas até aqui? Tá indo bem, bicho. Oi? Ah, tô tranquilo. Beleza, então. Eu vou fazer aqui a chamada de vocês. Vou só colocar aqui na página do site. Bom, vou fazer aqui a chamada rápida de vocês. Só ter o meu registro no meio. Vou abrir aqui o chat da unidade 8. Não é necessário que vocês no chat, é só mesmo por uma questão de, eventualmente, a pessoa tem microfone, né? Mas, pronto. Duplica a tela. Beleza. Bom, tá aí. Alexia. Presente. Alice. Presente. André. Presente. Caroline. Presente. Dimas. Elisângela. Presente. Eloandra. Presente. Gabriel Busato. Presente. Gabriel Botolini. Gabriela Cícero. Presente, professor. Jucimara. Presente, professor. Yala. Presente. Caio. Presente. Marcela. Presente, professor. Marília. Presente. Miguel. Presente. Mônia. Presente. Thalita Presente. e Luciano. Presente. Show. Quem tinha falado comigo nisso? O Botolini tinha falado comigo? Pessoal, alguma dúvida com relação ao exercício? Não, bicho. Não, professor. Eu tenho. Eu quem? Alice. Beleza, fala. Tem dois espaços. No primeiro é para a gente colocar como se fosse o resumo da notícia que você colocou, e no segundo, um caso que a gente vai achar. Como resposta? Você tem que dar uma solução. Você tem que dar uma solução. Vou fechar aqui depois. Aqui, ó. Tá vendo minha tela aqui? Sim. Então, você tem que dar uma solução com base nisso aqui. Então, ó, eu tenho uma... Do lado de cá, eu tenho o caso apresentado acima. Ah, tá. Eu tenho que colocar já a solução do caso de cima. E do Aqui lado, um caso parecido. vai trazer fatos. Aqui você vai trazer fatos. Ok? Apresentados aqui da esquerda são os fatos acima. Aqui é uma solução que você vai escrever. Ok? Aqui também tem uma solução. Você vai trazer a solução, você vai expor a solução. Entendi. De um caso que é parecido com esse. Isso, de um caso parecido. Então, você vai apresentar, na verdade, assim, de verdade verdadeira, você vai fazer esse tópico, a solução do caso, né, do caso acima, da situação atual, vai dar uma resposta à pergunta acima colocada, ó, quais medidas judiciais devem ser adotadas, né, o Marcos, Gilbert e Suelen, uma situação real que apareceu na matéria, e você vai trazer esses dois passos aqui, ó.
Eu quero que você mostre para mim como esses fatos aqui desse caso paradigma é semelhante ao caso que foi apresentado assim. E aí depois você vai falar que o caso teve uma solução dada, né, aquela que você vai apresentar, e que esse caso atual também pode ser solucionado da mesma forma. Então, contextualiza esse caso atual. Deu para entender?